Olá, tudo bom? Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre algumas questões tecnológicas que podem nos embasar, nos facilitar na hora de pesquisar materiais para o artigo científico. Como eu sempre tenho falado, a gente sempre busca ter uma linguagem fácil, uma linguagem que possa traduzir de maneira mais fácil para que vocês possam pesquisar os materiais, produzir seu artigo científico, publicar. Enfim, eu te recebi uma pergunta essa semana da pessoa que ficou meio confusa porque assistiu o vídeo do estado da arte e ficou assim, mas eu não entendi direito com relação a onde pesquisar. E na verdade eu entendi que as dúvidas dela eram conceituais, ou seja, de entender o que seria base de dados. Então eu preparei esse material, é uma introdução à questão tecnológica, à questão de programação, à questão de funcionalidade online, porque eu também não sou uma expert na área de TI. Eu conheço muita coisa, mas não é minha área de especialidade, tá ok? Então o que acontece? Na internet, né, é tudo muito fácil, né? A gente busca, a gente percebe que alguns sites na hora de fazer pesquisa são mais fáceis, outros mais difíceis. O que acontece? Então vamos pensar primeiro no buscador. O que é um buscador? Existe um site, tá? É uma página online. Vamos pensar num site aqui para ficar numa linguagem fácil, tá? Esse seria o buscador. A gente está pensando numa linguagem bem fácil, tá? Me perdoe aí os especialistas da área. Então, vamos pensar num site que é um buscador. Quando você digita uma palavra, vamos digitar aqui nesse site esperança. Vamos colocar esperança. O que esse site vai fazer, tá? Esse site, que é um buscador, ele vai escanear, como se ele fosse escanear toda a internet, todos os sites que estão, blogs, revista, tudo que está em HTML, e vai filtrar para trazer aqui para você no campinho de busca, tá? Palavras, artigos que possam ser relevantes com as palavras que você digitou. Nesse caso, a palavra esperança. Esse site, esse buscador, ele é uma série de programação que vai fazer essa correlação do que é relevante dentro do seu perfil que você queira. Se você colocar assim, artigos de esperança, vai aparecer palavras ou sites que tenham essa correlação. Artigos de esperança. Se você colocar assim, artigos científicos de esperança, vai fazer esse escaneamento e vai trazer para cá para você os links, tá? Os links que você pode ter acesso a essa palavra, essa junção de palavra, essa frase, essa música, enfim, é um buscador. Para a gente ter uma ideia geral aqui, o que é o buscador? Qual é o nosso buscador mais usado? Qual é o buscador que tem mais impacto? É o Google. Você não tem o que falar. Você tem outros buscadores, tem outras dezenas de buscadores, mas o Google hoje é conhecido como Dr. Google, né? O pessoal vai lá, busca e o Google traz as informações de outros sites que estão, blogs, de outros materiais que estão em HTML, certo? Esse é o buscador. A base de dados. A base de dados, ela é como se fosse um buscador, só que ela não vai fazer esse escaneamento online. Ela vai fazer o escaneamento de uma forma que as revistas ou as pessoas colocaram para serem buscadas, tá? É uma questão de programação, de linguagem de site, de burocracia, às vezes paga, às vezes não paga. Enfim, então vamos pensar. Você tem uma base de dados. Essa linguagem de base de dados nós estamos usando para diferenciar na questão de você fazer buscas, tá, de materiais científicos para a construção do seu material científico, tá? Base de dados, se você falar de tecnologia, eles vão ter outros conceitos, outras definições. A gente está fazendo uma diferenciação aqui conceitual para que vocês possam entender
como é formado os sites, os locais que vocês pesquisam. Então, vamos lá. A gente lembra que o buscador ele não vai ter nenhum critério, ele vai fazer a busca em toda a rede dentro de uma relevância que ele acha que existe. Na base de dados, vamos pensar aqui, base de dados, ela também aparece como um site, tá? Você vai ter também a mesma coisa, você vai digitar as palavras-chave, então a gente falou aqui de dispersão, vamos colocar resiliência, eu pesquisei lá resiliência. E aqui ela vai fazer uma busca. Só que não vai fazer uma busca em toda a internet. Ela vai fazer uma busca nos outros sites ou nas outras revistas científicas que cadastraram aqui as informações para serem buscadas. Por isso que quando a gente fala no artigo científico, tem que ter palavras-chave, porque dentro dessas palavras-chave, elas vão ser programadas para serem acessadas. Um exemplo disso daqui é o site da PubMed. Então, o que acontece? A PubMed ela é uma base de dados, analogicamente como um buscador. Você vai digitar as palavras como um buscador, só que no site eles vão ter alguns critérios de seleção. Você pode buscar nos últimos 5 anos, você pode buscar nos últimos 10 anos, você pode buscar só em inglês, você pode buscar só em português. Esse site dessa base de dados, ele já vai ser mais preparado para pesquisa. E o que ele vai te mostrar? Ele vai te mostrar as revistas ou os artigos que foram indexados aqui. E aí ele vai te trazer uma relação de locais, de links. Às vezes tem um resumo e você vai em outro lugar para pegar o artigo. Às vezes o artigo você consegue inteiro no site. Às vezes ele te manda para a revista onde está o artigo e você tem que pagar o artigo. Enfim, ele vai fazer um papel semelhante ao buscador, só que ele não vai buscar em toda a web. Ele vai buscar nas revistas científicas, nos journals, nos congressos que conseguiram atravessar a burocracia na questão de pagamentos, na questão de tecnologia e se cadastrar aqui nessa base de dados. Como eu falei, a PubMed é um exemplo disso. E você tem alguns lugares de bancos que são bancos de dados. Eles também aparecem como site, tá? Vamos colocar aqui banco de dados. Banco de dados. Eles aparecem também em formato de site e você também vai fazer a busca, tá? Vamos colocar aqui, a gente colocou resiliência, vamos colocar aqui, a gente colocou esperança, vamos colocar fé. Estou espiritualizada, vamos colocar fé hoje. E aí, o que acontece? Ele não vai buscar, quando é um banco de dados, como o próprio nome diz, é um banco, ele retém aquelas informações. Então, imagina que essas informações aqui já estão, ele tem um provedor largo, tá? Tem um provedor com uma alta banda aí para pegar as informações e reter com eles as informações. Então, quando você busca, essas informações já estão aqui, tá? Então, esse banco de dados, na nossa pesquisa, são bancos de dados de artigos científicos. Vai procurar em toda a rede? Não. Vai procurar nas revistas que se cadastraram aqui? Às vezes, desde que esses artigos também tenham sido cadastrados nesse banco de dados. E aí as informações, elas não estão online, ela não leva mais para link. As informações estão no próprio site. Um exemplo que nós temos disso é a Cielo. Vou colocar aqui PubMed, é um exemplo de uma base de dados, e a Cielo. Quando as pessoas cadastram, quando a revista científica cadastra na Cielo, ela coloca o material dela dentro do banco de dados da Cielo. Por que isso acontece? A maioria das revistas, a Cielo ela é nacional, tá? Ela é uma iniciativa nacional.
E a maioria das revistas científicas nacionais não possuem estrutura tecnológica para já se mostrarem em HTML, ou seja, aparecer na internet. A maioria das instituições, a maioria das revistas utilizam um programa, um sistema onde a edição sai em PDF. Ora, se sai em PDF, logo eu não consigo ter acesso digitando na internet. Eu teria que transformar esse PDF em online ou colocar algum jeito dele se encontrar online. E a Cielo, ela veio justamente com essa proposta de pegar esses artigos dessas revistas que são em PDF, que não estão em HTML, traz para a base de dados da Cielo, programa em HTML para deixar disponível nessa base de dados e quando você busca, essa base de dados está aqui, tá? Para que serve essa diferença, tá? Quando a gente vai buscar artigos científicos, existe algum melhor ou pior? Não, depende do seu objetivo, tá? Essa questão de programação, de como que é só para você entender as limitações. Então, você pode vir na Cielo, por exemplo, e não encontrar materiais, por exemplo, de algumas revistas internacionais. Por quê? Porque essas revistas não estão cadastradas na Cielo, porque elas não mandaram os artigos para fazer parte da base de dados da Cielo. Enfim, então não são todos os materiais que você vai encontrar disponível na Cielo, tá? Por quê? Porque a Cielo é um banco de dados de materiais científicos, de várias revistas, não só do Brasil, como da América Latina também. Aí você busca na Cielo, existe limitação. Lembra que a gente tem que fazer aquela busca sistematizada? Então, foi feita uma pesquisa na base de dados, na base da Cielo, e foi com a palavra XYZ, e foram encontrados tantos artigos que após uma leitura foram considerados X artigos, tá? Se a quantidade de artigos serviu para você desenvolver o seu material, não precisa expandir a busca. Porém, tem professor que vai falar assim, nossa, mas por que você só pesquisou na Cielo? Pesquisa na PubMed. Então, você vai na PubMed, vai pesquisar, vai encontrar alguns artigos que são iguais, alguns artigos que são diferentes, mas também pode não encontrar tudo. Às vezes, quando é um tema muito específico, você não vai conseguir encontrar tudo porque ela é feita nesse critério que eu falei. É necessário que os materiais que se interessem em publicar, ou as revistas, ou os autores, eles passem por um processo que não precisa se falar agora, mas é um processo burocrático. E não é todo mundo que se interessa em colocar nessa base de dados. PubMed, Lilacs, a Spell, existem outras bases de dados que funcionam da mesma forma do que a PubMed nessa questão de ser apenas uma base de dados que te indica para o artigo. O Google, quando ele busca, a vantagem é que ele vai fazer o mapeamento em toda a rede da internet. A desvantagem é que ele não está só ligado para os materiais científicos, ele vai trazer tudo. Então, ele pode trazer revista da Índia, da China, dos Estados Unidos, ele vai te dar um mapeamento do que acontece global, tá? Só que ele vai trazer blog, ele vai trazer informações não científicas, aí neste caso é necessário que você saiba separar o material científico do não científico, tá? Então, quando as pessoas perguntam, mas e se for Google acadêmico? Também é necessário você passar por um crivo, você tem que entender como funciona o que é científico e o que não é científico. Então, essas são as diferenças que a gente gostaria de expor para vocês. Como eu falei, usei uma adaptação aqui para a gente fazer uma diferenciação de uma forma mais dinâmica, tá? Para a gente entender. E eu espero que tenha ajudado na sua compreensão de busca de materiais científicos. Um abraço e até a próxima!